Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Sermão de Martyn Lloyd-Jones, tema depressão espiritual, aquele pecado. No capítulo anterior, consideramos as pessoas que são infelizes e nunca realmente se regozijam em sua vida cristã, porque fracassam em manter um equilíbrio entre a mente, o coração e a vontade. Paulo fala a esse respeito na primeira epístola a Timóteo, dizendo que devemos conservar a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 e 20. Essa falta de equilíbrio é uma das grandes causas, não só de infelicidade, mas de tropeços e fracassos na vida cristã. Há pessoas que se espantam com isso. Elas têm uma visão volúvel e superficial da vida cristã, achando que, se alguém preencheu um cartão de decisão, ele é um cristão e deve, portanto, ser perfeitamente feliz. Mas, como a experiência e a história da igreja cristã claramente demonstram, esse não é o caso. E se adotamos essa perspectiva superficial, não vai demorar para que tenhamos problemas. O fato é que sempre há cristãos enfrentando algum tipo de problema por várias razões, e não podemos ler as epístolas do Novo Testamento sem constatar a verdade do que estou dizendo. Se crer e aceitar a salvação fosse tudo o que é preciso, então as epístolas não teriam sido necessárias. Na verdade, de certa forma, nem haveria necessidade da igreja. As pessoas seriam salvas e viveriam felizes para o resto das suas vidas como cristãs. Todavia, temos abundante evidência de que este não é o caso. Essas pessoas no Novo Testamento tinham crido e se tornaram cristãs, e, no entanto, foi necessário que os apóstolos Paulo, Pedro, João e outros lhe escrevessem cartas, porque elas estavam enfrentando problemas de um tipo ou outro. Estavam infelizes por várias razões e não estavam se regozijando na vida cristã. Alguns destes cristãos estavam sendo tentados a olhar para trás, para a vida da qual tinham sido salvos. Outros enfrentavam tentações mais sérias e ainda outros sofriam cruéis perseguições. Assim, a própria existência das epístolas do Novo Testamento nos mostra que abatimento e infelicidade são condições que afetam o cristão. Existe nisso, portanto, um estranho tipo de consolo, ainda que muito real. Se alguém que está lendo minhas palavras está enfrentando algum problema, deixe-me dizer isto: o fato de que você se sente infeliz ou perturbado não significa que não seja um cristão. Na verdade, digo mais: se você nunca teve problemas em sua vida cristã, eu duvido seriamente que realmente seja um cristão. Existe o que se poderia chamar de falsa paz, assim como há também crença no engano. Todo o Novo Testamento, bem como a história da igreja através dos séculos, dão testemunho eloquente de fato de que esta é uma batalha de fé e não ter qualquer perturbação em sua alma está, portanto, longe de ser um bom sinal. Na verdade, é um sério sinal de que algo está radicalmente errado. E tem uma boa razão para dizer isso, pois desde o momento em que nos tornamos cristãos, também nos tornamos os objetos especiais da atenção do diabo. Assim como ele assediou e atacou o Senhor, assim ele assedia e ataca todo o povo de Deus. Tende grande gozo, diz Tiago, quando cairdes em várias tentações ou provações. É assim que sua fé é provada, pois isso não só é um teste da sua fé, mas de certa forma é também uma evidência de que você tem fé.
é porque pertencemos a Deus que o diabo fará tudo o que puder para nos perturbar e abater. Ele não pode roubar-nos a nossa salvação, graças a Deus, mas ele pode nos tornar miseráveis. Ele pode, se formos tolos a ponto de lhe dar ouvidos, limitar seriamente nossa alegria da salvação. E é isso que ele tenta fazer constantemente. E esta, por sua vez, é a razão por que temos este ensino nas epístolas do Novo Testamento. Neste capítulo, vamos considerar uma forma muito comum que o diabo usa para nos atacar nesta área. É aquela sugerida não só por este versículo em particular, mas por todo o capítulo neste trecho biográfico. O trecho onde o apóstolo Paulo se refere a si mesmo como um ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O problema aqui é o caso daqueles que são cristãos miseráveis ou que estão sofrendo de depressão espiritual por causa do seu passado ou devido a algum pecado particular em seu passado ou devido à forma específica que o pecado assumiu em seu caso. Eu diria, baseado em minha experiência no ministério, que se estende já por muitos anos, que não há dificuldade mais comum. Ele ocorre constantemente e acho que tive de ajudar mais pessoas com este problema em particular do que com qualquer outra coisa. À primeira vista, alguns talvez duvidem se tais pessoas são realmente cristãs, mas estão bastante errados. Elas são cristãs. Peça que lhes dê uma declaração de fé e o farão perfeitamente. Parecem ter uma compreensão bem clara a respeito da justificação pela fé. Quer dizer que entendem claramente que não podem se justificar. Não estão dependendo de suas próprias vidas ou atividades ou qualquer coisa que possam fazer. Estão perfeitamente conscientes de sua total incapacidade e total dependência da graça de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendem isso claramente e dão testemunho disso e creram no Senhor Jesus Cristo. Mas então, você pergunta, qual é seu problema? O problema é que, ainda que tenham uma compreensão clara dessa doutrina básica, e embora falem como cristãos, mesmo assim são infelizes, e são infelizes devido a alguma coisa em sua vida no passado. Eles vêm a você parecendo muito infelizes, miseráveis até, e sempre falam sobre isso. Invariavelmente trazem o assunto à tona. Via de regra, é alguma ação, algum ato que pode ou não ter envolvido outras pessoas, algum erro cometido por eles mesmos. Geralmente é uma coisa específica, algo grande, e é a coisa a qual estão constantemente voltando, sempre repisando aquilo, e não podem largá-lo. Então, constantemente analisando e escrutinando e se condenando por causa daquilo, e como resultado, sentem-se infelizes. Às vezes é algo que disseram, uma palavra que falaram em certa ocasião. Vou citar o que considero uma das ilustrações mais gráficas que já encontrei disso em minha própria experiência. Vou citá-la para ilustrar o ponto que estou enfatizando. Lembro-me de um homem que se converteu e se tornou cristão com a idade de 77 anos, uma das conversões mais notáveis que eu já vi. Esse homem tinha vivido de forma muito perversa. Havia poucas coisas que ele não tinha feito na vida, mas ele ouviu a mensagem do Evangelho e se converteu na velhice. O grande dia chegou quando ele foi recebido como membro da igreja, e quando ele participou da ceia do Senhor pela primeira vez, no domingo à noite, para ele foi o maior evento de toda a sua vida. Sua alegria era indescritível, e todos estávamos felizes por ele. Mas houve uma sequela, e foi esta. Na manhã seguinte, antes mesmo de me levantar, aquele pobre homem estava à minha porta, a expressão da miséria e do abatimento, chorando incontrolavelmente. Fiquei assombrado e aturdido, especialmente à luz do que se dera na noite anterior, a maior de sua vida, o clímax de tudo o que já lhe acontecera. Finalmente,
conseguir que ele se controlasse e então perguntei o que havia acontecido. Seu problema era este. Voltando para casa, depois daquele culto da ceia do Senhor, ele de repente se lembrou de algo que aconteceu 30 anos atrás. Ele estava num bar com um grupo de homens, bebendo e discutindo sobre religião. Naquela ocasião, ele dissera com desprezo e escárnio que Jesus Cristo era um bastardo. E isso voltou à sua memória de repente, e ele sentia que para tal coisa não podia haver perdão. Aquele pecado, sim, ele não tinha problemas para esquecer a bebedeira, a jogatina, a imoralidade. Aquilo estava resolvido, estava tudo perdoado. Ele entendia isso claramente, mas as palavras que havia dito sobre o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquilo, ele não conseguia encontrar consolo nem conforto. Aquele pecado o jogara nas profundezas do desespero. Dou graças a Deus que, através das Escrituras, pude restaurar sua alegria. Mas é a esse tipo de coisa que estou me referindo, algo que a pessoa disse ou fez, que a persegue e que volta à sua lembrança e a torna miserável e infeliz, ainda que ela subscreva a fé cristã. Essa condição, que parece contraditória, é uma realidade e precisamos reconhecê-la como tal. Em outros casos, pode ser a escravidão a uma promessa ou um compromisso feito, mas não cumprido, que é a causa do problema. Já testemunhei muitos casos assim, de pessoas que durante uma doença fizeram uma certa promessa a Deus ou assumiram um compromisso que, se recuperassem, fariam isso e aquilo, mas não cumpriram seu voto. Na verdade, talvez tenham feito algo que tornou impossível o cumprimento da promessa ou do voto. E essas pessoas se encontram nessa situação infeliz, escravizadas por aquilo. Esse, então, é o problema para o qual estou chamando a sua atenção. São pessoas que entendem claramente a doutrina da salvação, exceto que, no seu caso, sentem que há algo, aquele pecado específico ou a forma que ele assumiu no caso delas, que de certa maneira as coloca numa categoria diferente. Dizem, sim, eu sei, mas... E isso asseguram. São cristãos miseráveis, sofrendo de depressão espiritual. Qual é o problema real aqui? Bem, existem duas explicações principais dessa condição. A primeira e principal delas, é claro, é que tudo isso é obra do diabo, pois embora Satanás não possa roubar-nos a nossa salvação, ele definitivamente pode roubar-nos a nossa alegria. Sua grande preocupação é impedir que as pessoas se tornem cristãs, mas quando isso falha, o seu objetivo então passa a ser o de torná-las cristãs miseráveis, para que então possam apresentá-las a alguém que está sob a convicção de pecado, dizendo: isso é o cristianismo, olhe para essas pessoas. Aí está um quadro do que é cristianismo. Olhe para essas criaturas miseráveis. Você quer ser assim? Sem dúvida, a causa essencial da maioria desses problemas é o próprio diabo. Mas há também uma causa secundária, e isso é o que quero enfatizar aqui. Reitero que esse problema é quase inteiramente devido à ignorância de doutrina, uma falha em entender claramente a doutrina da salvação conforme é apresentada no Novo Testamento, e isto é a essência do tratamento desse problema. Quero expressar de forma clara e brusca para enfatizá-lo, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado. Num certo sentido, as pessoas que estão nessa situação não devem orar para serem libertas dela. É o que sempre fazem e é o que invariavelmente estão fazendo quando vêm em busca de ajuda. De fato, é o que geralmente lhes dizem que devem fazer. Ora, o cristão deve orar sempre. O cristão deve orar sem cessar, mas este é um ponto em que o cristão deve parar de orar por um momento e começar a pensar. Sim, porque há certos problemas na vida cristã, meu amigo, a respeito dos quais eu digo que,
Se você não fizer outra coisa além de orar sobre eles, jamais os resolverá. Há ocasiões em que você deve parar de orar, porque sua oração talvez não esteja fazendo mais do que relembrá-los do seu problema e mantendo sua mente fixa nele. Então, você precisa parar de orar e começar a pensar e esclarecer sua doutrina. E sobre o que deve pensar? A primeira coisa que eu sugeria é que pense no caso do apóstolo Paulo e no que ele diz aqui. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorante na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Isto é maravilhoso. Note o que o apóstolo diz. O que ele declara aqui é que, de certa forma, o Senhor Jesus Cristo salvou para o apresentar como exemplo. Um exemplo em que sentido? Um exemplo para aquelas pessoas que sentem que seu pecado, de um modo ou de outro, ultrapassa os limites da graça e da misericórdia de Deus. O argumento do apóstolo é que o seu próprio caso é prova suficiente, de uma vez por todas, que nunca devemos arrazoar dessa forma. Em outras palavras, essas pessoas creem que existe uma escala de pecados e fazem distinção entre certos pecados. Elas os classificam, dizendo que alguns são perdoáveis, enquanto que outros, aparentemente, não o são. A esses, o apóstolo diz que seu próprio caso é mais suficiente para refutar esse argumento. O que quer que vocês possam pensar, ele diz, o que quer que tenham feito, pensem em mim, pensem no que eu era, blasfemo, perseguidor, opressor. Pode pensar em coisa pior? Ele odiava até o nome de Jesus Cristo de Nazaré, fez tudo o que pôde para exterminar seus seguidores. Foi até a Damasco, respirando ameaças e morte contra eles. Esta era sua condição, perseguidor e blasfemo. E ele diz, eu sou uma prova. O que quer que pensem a respeito de si mesmos, comparem isso comigo e vejam onde estão. Esse é o primeiro argumento. Você pensa no caso dele e diz a si mesmo, se ele obteve misericórdia, se ele foi perdoado, eu preciso reconsiderar esse pecado na minha vida. É aí que você começa. Todavia, o apóstolo não para aí, porque, num sentido, não devemos diferenciar um pecado do outro. À primeira vista, o apóstolo parece estar fazendo. Ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como se estivesse dizendo que há grandes pecadores, médios pecadores e pequenos pecadores. Mas ele não estava dizendo isso. Esta não podia ser a sua intenção, pois estaria contradizendo sua doutrina essencial. O que ele realmente está dizendo é que, quanto mais o homem se aproxima de Deus, tanto maior ele vê o seu pecado. Quando o homem vê a escuridão de sua própria alma, ele diz, sou o principal dos pecadores. E somente um cristão pode dizer isso. O homem do mundo nunca fará tal declaração. Está sempre querendo provar como ele é bom. Mas Paulo parece estar dizendo mais do que isso, como eu já afirmei. Ele parece sugerir que esses pecados contra a pessoa de Cristo, de certa forma, são o pecado dos pecados. Mas ele então esclarece o que quer dizer com outras palavras. Porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Colocando-o dessa forma, ele derruba essa escala de pecados. Se o examinarmos de um certo ângulo,
Seu pecado foi o pior imaginável, mas de outro ângulo é a soma de todos os pecados, porque, em última análise, há somente um pecado, que é o pecado da incredulidade. Essa é a grande doutrina do Novo Testamento sobre esta questão. É o que essas pessoas precisam captar acima de tudo mais, que não devemos pensar em termos de pecados específicos, e sim sempre em termos de nosso relacionamento com Deus. Todos tendemos a errar neste ponto. É por isso que temos a tendência de pensar que algumas conversões são mais extraordinárias do que outras, mas não são. A mesma graça de Deus é necessária para salvar a pessoa mais respeitável do mundo, assim como o pecador mais desprezível. Nada além da graça de Deus pode salvar alguém, e a mesma graça é necessária para salvar a todos. Entretanto, não pensamos assim. Pensamos que certas conversões são mais notáveis do que outras. Fazemos distinção entre pecado e pecado e pensamos que alguns pecados são piores do que outros, porque nossa doutrina está errada. Tudo volta ao nosso relacionamento com Deus. É tudo uma questão de fé ou incredulidade. Há muitos exemplos notáveis disso nas Escrituras. A situação em que um homem como José demonstrou seu discernimento e sua compreensão espiritual foi esta. Quando tentado pela mulher de Potifar, ele disse: "Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus?" O que perturbava José não era a possibilidade de pecar contra a mulher, e sim contra o próprio Deus. Ora, isso é verdadeira reflexão espiritual. Não devemos pensar tanto no pecado em si. É o que, em geral, fazemos. Mas o que constitui em pecado para José era o fato de que envolvia seu relacionamento com Deus. Se eu fizer isso, estarei pecando contra Deus. Davi percebeu a mesma coisa. Assassino e adúltero que era, isto é o que o perturbava. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Ele não estava fazendo pouco do mal que cometera contra outros. Ele compreendia isso, mas isso não era o pior. Era Deus, seu relacionamento com Deus. No momento em que passamos a pensar nisso, esquecemos de pecados específicos e esquecemos que um é pior do que o outro. Minha incredulidade, diz Paulo, isto era o problema, não certos atos em particular. É o nosso relacionamento com Deus e suas leis que importa. O Novo Testamento tem alguns ensinamentos notáveis sobre isso. Acaso já observaram a lista das obras de carne que Paulo nos dá no 5º capítulo da Epístola aos Gálatas? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Não temos dúvidas quanto a estes, horríveis. Idolatria, certamente. Feitiçarias, é óbvio. Mas de repente, inimizades. Inimizades? Mas, eu pergunto, o pecado não só se aplica a certas pessoas que são adúlteras e impuras? Não é assim. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Observem como ele as mistura. Invejas, homicídios, sim, não somente o ato, mas no coração, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Que lista! E o Senhor disse a mesma coisa quando nos lembrou que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, etc. Ele os ajunta todos, não somente certos grandes pecados, mas todos os pecados. Cada pecado, qualquer coisa que sugere um relacionamento errado com Deus, qualquer violação da lei. Tiago esclareceu este ponto de uma vez por todas no 2º capítulo de sua epístola, no versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Portanto, estamos todos no mesmo nível. E se o maligno tentar levá-los a pensar que seu pecado é diferente,
Respondam que não importa qual aspecto particular da lei um homem quebra. Se ele quebrou a lei em um só ponto, ele é culpado de todos. Não é aquele ponto em particular que realmente importa, é a lei que importa. Essa é a maneira que Deus vê o pecado. Então, não permitam que o diabo os desvie. É a lei, não um pecado em particular, mas nosso relacionamento com a lei de Deus e nosso relacionamento com o próprio Deus que importa. Isso nos traz ao terceiro ponto. O problema com esse tipo de cristão infeliz é que ele realmente não crê nas Escrituras. Você já pensou nisso? Já disse, meu problema é esse terrível pecado que eu cometi? Deixe-me dizer-lhe em nome de Deus que esse não é o seu problema. Seu problema é a incredulidade. Você não crê na palavra de Deus. Estou me referindo à primeira epístola de João, no primeiro capítulo, onde lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é uma declaração categórica feita por Deus Espírito Santo através de seu servo. Não há limites aqui. Não há distinção entre pecado e pecado. Não vejo nenhuma classificação. Qualquer que seja o seu pecado, este é o alcance dessa declaração. Não importa o que é, não importa o que foi. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não crê nesta palavra, se continua pensando em seu pecado, digo que não está aceitando a palavra de Deus, não está confiando em sua palavra, não acredita no que Ele diz, e isso é o seu verdadeiro pecado. Você se lembra do que aconteceu a Pedro certa vez? Leia Atos capítulo 10. Pedro havia subido ao terraço da casa para orar, quando de repente teve uma visão em que um grande lençol descia do céu, com todo tipo de animal dentro, e ele ouviu uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Você se lembra do que aconteceu? A voz de Deus veio a ele do céu de novo dizendo: não faças tu comum ao que Deus purificou. Você percebe o que está fazendo? Era o que Deus estava dizendo. Você está insistindo em chamar de comum e imundo algo que eu mandei que matasse e comesse. Não faças tu comum ao que Deus purificou. É precisamente isso que eu diria a qualquer pessoa a quem o diabo escravizou em depressão espiritual por anos, devido a algum pecado em particular, algum evento infeliz de sua vida passada. Não importa o que tenha sido, o que lhe digo em nome de Deus é isto: o que Deus purificou pelo sangue de seu Filho unigênito, não o considere comum ou imundo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado e de toda a injustiça. Creia na palavra de Deus, meu amigo. Não continue a orar freneticamente para ser perdoado daquele pecado. Creia na palavra de Deus. Não lhe peça uma mensagem de perdão. Ele já o lhe deu. A sua oração pode ser uma expressão da incredulidade neste ponto. Creia nele e em sua palavra. Outro problema com essas pessoas é que elas parecem não ler uma compreensão plena do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Creem em sua morte expiatória, mas não entendem as suas implicações. Não captaram a doutrina de forma completa. Sabem o suficiente para serem salvos. Estou falando de cristãos, mas estão num ato de depressão porque não entendem plenamente o que isso significa. Elas esquecem de que o anjo anunciou a José no princípio que ele salvaria seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo não disse que ele salvaria de todos os pecados, exceto daquele pecado que você cometeu. Não, ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ouçam Pedro dizendo a mesma coisa, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça.
e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Não há distinção aí, não há limite. Ou então, ouçam as palavras do apóstolo Paulo quando diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Todos foram colocados aí, cada um deles, sem limite, nada foi deixado de fora. Todos os pecados do seu povo estão aí, cada um deles. Realmente, ele mesmo disse na cruz, não é mesmo? Ele disse, está consumado, consumado de forma total. Em que sentido? Está consumado no sentido que não só todos os pecados cometidos no passado foram julgados na cruz, mas todos os pecados que ainda viriam a ser cometidos também foram julgados ali. Foi num único sacrifício de uma vez para sempre. Ele nunca mais voltaria à cruz outra vez. Todos os pecados foram julgados ali de forma final e completa. Todos. Nada ficou por fazer. Está consumado. O que lembramos um ao outro ao tomar o pão e o vinho, e o que proclamamos é essa obra consumada. Nada foi deixado sem fazer. Não existe qualquer distinção no que se refere a certos pecados em particular. Todos os pecados daqueles que creem nele, cada um deles, foram julgados na cruz, e Deus os desfez como a névoa. Todos os pecados que possam vir a cometer já foram julgados ali. Portanto, quando vão a ele, é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que vai purificá-los.